Ele foi chamado para esclarecer um detalhe antigo. Nada urgente. Nada que soasse como acusação. Um comunicado simples, formal, impessoal. O tipo de aviso que não provoca medo. No máximo, curiosidade. Ele leu a mensagem mais de uma vez. Tentou lembrar se, em algum momento da vida, havia se envolvido em algo que justificasse aquilo. Não encontrou nada. Mesmo assim, compareceu. Acreditava que seria rápido, que responderia algumas perguntas, que voltaria para casa no mesmo dia. Não voltou. Na sala de depoimento, tudo parecia normal. Mesa simples, cadeiras duras, iluminação branca demais. Os investigadores entraram com uma pasta. Colocaram o processo sobre a mesa. Viraram o documento na direção dele. Nome completo, número de registro, data antiga. E uma palavra que ele nunca imaginou ver associada ao próprio nome: condenado. Segundo aquele papel, ele já havia sido julgado anos antes. O processo estava encerrado. A sentença era definitiva. Ele achou que houvesse algum engano óbvio, um erro de grafia, uma coincidência de nomes, algo simples de explicar. Sorriu, nervoso. Disse que nunca havia sido chamado à justiça. Nunca havia participado de audiência alguma. Nunca havia respondido a processo. A reação do outro lado foi fria. O senhor já foi condenado. Para o sistema, não importava o que ele lembrava. Importava o que estava escrito. O documento era válido. A assinatura era legítima. A sentença havia transitado em julgado. Não se tratava de investigação, nem de suspeita. Tratava-se de cumprimento de pena. Ele tentou argumentar. Pediu para falar com um advogado. Perguntou como poderia provar que aquilo era impossível. A resposta veio em tom neutro. Existe uma decisão. E decisões não se discutem ali. Naquele mesmo dia, ele foi informado de que precisaria cumprir o restante da pena. Não houve preparação. Não houve tempo para avisar ninguém. Um procedimento padrão, executado sem emoção. Ele entrou no sistema prisional como alguém já condenado. Não como alguém que aguardava julgamento, mas como alguém que já havia sido considerado culpado. Tentou explicar a história aos agentes. Tentou repetir que nunca havia cometido crime algum. Ouviu sempre a mesma frase: isso precisa ser resolvido fora daqui. Anos antes, 2 processos diferentes haviam sido digitalizados. Arquivos físicos antigos. Papéis desgastados. Nomes semelhantes. Durante a migração para o sistema eletrônico, algo aconteceu. 2 registros distintos foram fundidos em um só. O crime existiu. A condenação existiu. Mas pertencia a outra pessoa. O sistema não percebeu. Ninguém revisou manualmente. E o erro se tornou oficial. Os dias passaram devagar. Não apenas pelo confinamento, mas pela incerteza. Ele tentava entender como provar algo que parecia básico, que nunca havia estado ali antes, que nunca havia sido julgado. Cada pedido de revisão exigia tempo. Cada recurso dependia de documentos antigos. Cada resposta demorava semanas. Enquanto isso, a vida fora continuava, sem ele. Depois de meses, ele deixou a prisão. Mas não saiu livre. Carregava antecedentes criminais, restrições formais, um histórico que não correspondia à própria vida. Tentou retomar a rotina. Descobriu que nada era simples. Empregos recusados, crédito negado, desconfiança constante. Sempre a mesma pergunta implícita: o que você fez? E sempre a mesma resposta impossível de explicar: nada. O mais difícil não foi o tempo preso. Foi a sensação de estar lutando contra algo que não escuta. Não havia alguém a convencer. Não havia rosto para responsabilizar. Havia apenas um sistema que repetia: há uma sentença. E isso parecia encerrar qualquer conversa. Anos depois, durante uma revisão manual de arquivos antigos, alguém percebeu o erro. Papéis físicos, nomes diferentes, processos distintos. O que nunca deveria ter sido unido foi separado. O erro finalmente apareceu. Não porque o sistema encontrou, mas porque alguém resolveu conferir. O Estado reconheceu a falha. A condenação foi anulada. O registro corrigido. Nenhum responsável direto foi punido.
Nenhuma explicação pública foi dada. Houve uma indenização, pequena demais para compensar o tempo perdido. Ele saiu oficialmente inocente, mas emocionalmente marcado. Ele cumpriu pena por um crime que nunca existiu. Não por vingança, não por perseguição, mas porque um erro virou verdade. Se um sistema diz que você é culpado, quanto vale a sua versão da história?